Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês, são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha eu aqui de novo falando de dinheiro. Mas calma, não vou fazer aqui um post agressivo, ou pelo menos vou tentar fazer nenhum tipo de reclamação sobre valores. Mas é que eu vi uma notícia na semana passada que ela está totalmente inserida nesse negócio que a gente tem de tempos em tempos olhar para nossa coleção de um jeito... Isso é um pouco inevitável, não sejamos ingênuos. Então, no vídeo de hoje eu quero comentar essa notícia em que falamos sobre o valor de uma peça. No caso, qual foi a notícia que inspirou o vídeo de hoje? É uma notícia do jornal britânico Metro, que foi publicada aqui no Brasil pela UOL, sobre essa moça de Edimburgo, na Escócia, que ela descobriu um robô de brinquedo antigo na casa da mãe. Acho que a mãe já tinha falecido e ela ia botar para doação. Só que um dos irmãos descobriu o valor da criança, do robô de brinquedo, na internet. Na verdade, esse robô era um Radicon, produzido pela empresa japonesa Matsudaya em 1957. E em um leilão na internet, ele estava avaliado pela correção, o equivalente a 63 mil reais. Aí eles desistiram de doar, eles fizeram uma negociação e o dinheiro seria repartido, vai ser repartido, se é que já não foi, entre os irmãos, né? E a verdade é que essa notícia, ela abre pra gente falar sobre várias questões. A primeira coisa que eu quero falar é sobre quando você tem que colocar um valor em uma peça que é antiga, entendeu? E aí tem várias coisas que pesam em cima dela para se chegar a um preço, na verdade, né? A primeira coisa, já saiu de linha, você não encontra mais em lojas, né? A não ser em feiras de usados ou quando um colecionador decide vender, né? Estado de conservação e esse status de coisa antiga que não é mais fabricada, isso pesa muito, né? Em alguns casos, tem alguns outros casos em que aquela peça acaba um pouco desvalorizada dependendo da franquia, quando sai uma versão moderna daquela coleção e acaba desvalorizando, tipo assim, porque tem dois tipos de pensamento, né? Tem aquele pensamento, eu não quero mais desses antigos, eles são muito primários, eu desgostei dos antigos, não é uma regra que todo mundo segue. Acontece muitas vezes o efeito contrário, do cara valorizar ainda mais os antigos. Tipo o Motu, por exemplo. Tem as linhas modernas como Origins e Master Reverse, mas tem gente que ama os vintage. E eu sou um exemplo. Eu tô falando aqui de He-Man, serve pra G.I. Joe, serve pra boneco da Marvel, Star Wars e por aí vai. A outra coisa, na hora de avaliar, agregar o valor à peça, muitas vezes os caras perdem a noção. E às vezes uma coisa que era pra custar, digamos 200 reais, passável, tipo, botar na embalagem original, tudo tal, a gente até aceita. Quando a gente vai ver, a coisa chega aos 5, 6 mil reais. E isso aqui não é indireta pra ninguém. Tô botando um valor aqui da minha cabeça baseado em coisas que eu já vi. Aqui no Brasil, os caras transformaram a coisa num balcão de negócios tão feio que, tipo, os caras perdem a noção. Eu falei aqui, né, agregar valor a uma peça envolve estado de conservação. E aí você vai ver os caras botando, muitas vezes, bonecos quebrados, faltando perna, faltando cabeça, às vezes é um corpo, um boneco sem braço e o preço nas alturas. Tipo, né? Uma coisa que, vamos supor que eu tenho aqui um boneco quebrado, como já aconteceu, tipo, tinha um SOS Comandos aqui repetido, anos atrás, aí ele perguntou se eu queria vender, eu falei, cara, poderia vender, mas eu vou te falar, ele tá quebrado. Aí o cara se surpreendeu, pô, sério que tá falando isso? Eu falei, tô, porque muitas pessoas não falam, então tipo, aí vem duas coisas que eu tenho que criticar, que são o absurdo do preço muitas vezes, e muitas vezes a peça está em péssimas condições. E aí isso aí realmente não tem como. Eu acho que se você está fazendo esse tipo de negociação, se você vai botar essas coisas para vender, tenha noção, gente, por favor. A outra coisa tem a ver com a tomada de decisão em si de vender aquela peça. Isso acontece muito, às vezes o cara resolve focar numa coleção só e ele decide e vai passar o resto adiante. Eu tenho visto isso acontecer muito. E às vezes nem é foco na coleção, às vezes é um desapego total. O cara vai se mudar, o cara precisa pagar alguma coisa muito grande e ele tem que fazer o sacrifício. Vou falar pra vocês, já houve vários momentos recentes em que eu me peguei pensando sobre isso. Tipo, olha, talvez eu devesse desapegar. Mas eu lembro que
o meu apego é grande, né? Não tô dizendo que nada aqui não é negociável, como já aconteceu. Em vídeos passados, nos primórdios do canal, eu falei sobre isso. Como teve peças em que eu vendi, por exemplo, para pagar a inscrição em concurso público. Eu tinha meu salário, mas eu queria dar Foi uma decisão meio errônea, porque era sobre dar um voto de confiança na maturidade, tipo, desapegar para poder fazer uma coisa de adulto. E eu me arrependo um pouquinho, não por ter feito o concurso, independente de ter passado ou não. Obviamente eu não passei. Mas porque são peças que eu não vi mais para vender, então hoje eu não teria feito isso. Afora outras vezes em que eu tive que pagar uma dívida, eu me desfiz de coisas que eu gostava muito. Então assim, é uma decisão muito importante. E quando a notícia chegou até mim, através de um amigo, eu tava conversando com outros 2 amigos, e um deles falou assim: Sérgio, tem uma coleção, ela é bem avaliada, mas o Sérgio não é negociante de brinquedo, o Sérgio é colecionador. E tem essa frase que não sai da minha cabeça. Aí o Sérgio vende tudo, e aí como é que fica o espírito dele depois? Realmente, eu ia sentir muito. Então assim, é uma decisão que não vai ter volta. Dificilmente vai ter volta. Na verdade, muitas vezes não tem. E eu vou compartilhar um caso com vocês que está acontecendo comigo recente. Não é segredo o fato de que eu estou desempregado, estou aqui buscando uma colocação para mim. E não são poucas as vezes em que eu me pego avaliando as minhas peças, o que eu poderia vender ou não. E por acaso, eu olhando na internet, eu achei uma peça minha, que eu vou até mostrar para vocês. No caso, esse Thor aqui da Toy Biz, né? Que é uma espécie de Old Thor. Eu esqueci a denominação dele. Se você conhece, e eu acho que conhece, bota aqui nos comentários qual é esse modelo da Toy Biz, que eu esqueci a especificação dele. E aí eu vi o valor dele na internet, e eu não vou aqui falar de valor específico de quanto é, porque enfim. Eu comentei com a Ellen sobre isso, ela adora ele, né? Eu quase dei pra ela de presente uma vez. Eu sempre digo pra ela que o dia que eu não tiver mais com ele, vai ser pra mão dela. E aí eu comentei, o preço dele tá assim, assado e tal. E ela disse, mas você consegue fazer isso? Você consegue vender? Você não vai sentir depois? E eu descobri que vou. Porque uma das minhas ambições, assim, quando eu tiver meu espaço próprio, é pegar, por exemplo, esse Thor aqui, o outro Thor que eu tenho, o Bill Raio Beta, botar todos juntos, assim, um diorama numa prateleira. Ia ficar muito frustrado, porque dificilmente eu vou recuperá-lo, né? Por mais que a grana ajudasse agora, no momento, depois eu ia sentir. E eu não queria passar por esse sentimento de arrependimento, porque eu sei como é isso. Vocês sabem como é isso e não é fácil. Bonecos queridos. Vocês veem aí que eu pontuei alguns critérios, pontuei algumas discrepâncias e incoerências e casos específicos relacionados a este que vos fala. E se você me perguntar qual é o valor de uma peça, o conselho que eu dou: seja sincero, procure aplicar um valor justo, que esteja envolvido o valor real daquela peça, o valor que tem para você, desde que ele não transpasse o absurdo, como eu citei aqui os casos para vocês. Eu acho que é mais isso que eu queria dizer hoje, baseado nessa notícia, porque me fez pensar em várias coisas. E vocês, meus queridos, pensaram em que depois dessa notícia? Qual é o critério de vocês na hora de avaliar essas coisas? Deixa nos comentários, vamos conversar sobre isso. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Descobriu o canal agora, coleciona, às vezes fica no aperreio para saber se vende ou não aquela peça. Se inscreve aí para dar essa força, beleza? Temos também aqui as redes do canal para você seguir também, beleza? Então pessoal, muito obrigado pela visita e até o próximo vídeo aqui no canal Bunnycopolis.